Posso ler? Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor. Aleluia. Está escrito assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregaram todos os príncipes, sacerdotes, escribas do povo, perguntaram onde havia de nascer o Cristo. E ele disse: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achares, participe-me para que eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente adiante deles, até chegando, deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisado em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém? Podem assentar. Amados, essa história é muito maravilhosa, né? Quando nós vamos ver aqui a semana, né? Se comemorou o nascimento de Jesus, né? Comemorou-se o Natal. Sabemos que a data, aleluia, ela não é a data precisa do nascimento de Jesus. Não se sabe exatamente, né, o tempo certo, o dia certo em que ele nasceu. Mas aqui, mediante o que foi escrito, mediante o que foi anunciado pelos profetas, aleluia, nós podemos ver aqui o que foi anunciado pelo profeta Isaías acerca do Messias, do Redentor, daquele que haveria de vir a essa terra, não como um governo corrupto, não como um governo oprimido, mas como um governo ao qual estabelecesse assim a justiça de Deus em meio a todo o caos que estivesse acontecendo. E que nós vamos ver aqui, como naquele tempo, o Senhor Jesus, mediante então a profecia de Isaías, ela vai se cumprir num tempo determinado. Glória a Deus. Ela vai se cumprir no tempo ao qual o Senhor assim determinou, porque foi anunciado, foi profetizado, mas o dia, a hora, o momento não era conhecido, não se sabia. Glória a Deus. E o texto aqui vai nos dizer que sai do Oriente 3 reis, né, seguindo uma estrela. Eu fico maravilhado quando eu vejo isso, quando eu escuto essa palavra. Sabe por quê? Eles eram astrólogos, eles consultavam ali, né, os astros. Eles não tinham nenhum compromisso, glória a Deus. Eles não eram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, não. Eles não eram ali judeus, também não. Eles ali eram homens que estavam ali, né, que eram estudiosos do tempo, dos astros, das estrelas. E o que me chama a atenção ainda aqui, eles, num determinado tempo, começam a observar uma estrela maior. Aquela estrela, ela começa a movimentar, ela começa a sair do seu lugar. E aqueles homens ali, né, sendo estudiosos, sendo homens ali compromissados no saber,
na sabedoria humana, sem saber o que estava acontecendo, mas eles haviam, já tinham ouvido sobre o nascimento do rei dos judeus. Ele tinha conhecimento, mesmo numa terra tão distante, sabiam que haveria de nascer o rei dos judeus. E quando eles saem de lá para vir para Belém, orientado pela estrela, eles andam em meio ao deserto. Eles deixaram para trás ali os seus reinados, deixaram ali famílias, deixaram ali os seus afazeres e vieram, guiados pela estrela. Glória a Deus. Mas eles sabiam que aquela estrela, ela tinha um propósito, porque era algo diferente, era algo que nunca se havia visto, era algo que nunca se havia contemplado, e eles vieram atrás desse mistério. Eles queriam saber o que aquela estrela representava. Era uma estrela maior,